Olá, primeiro eu quero agradecer pelo convite, eu me senti muito honrada. Eu sou Luísa Lopes, eu sou mineira e já tem um tempo que eu estou aqui nessa cidade de Vitória, do Espírito Santo, uma cidade que eu já adotei como minha também. Eu sou a diretora e fundadora do Indesp, faço parte da equipe que ministra cursos na área comportamental e uma das áreas que nós mais trabalhamos é na área da programação neurolinguística, que é uma área que eu me apaixonei com ela e já tem um tempo. O tema da nossa palestra será sobre o impacto da comunicação e seu efeito nas relações. O impacto da comunicação nas relações. Isso é um convite a uma reflexão. E aí eu vou aproveitar esse momento para falar de uma metáfora que eu gosto muito. Quando nós chegamos aqui nesse planeta, nós ganhamos um presente do Criador. E esse presente foi um cartão de crédito, com um determinado número de bônus, de respirações, para gastar nesse intervalo de tempo que é a nossa vida. Entre o berço e o túmulo, nós temos um tempo aqui. É a primeira coisa que a gente faz na vida, respirar. E a última coisa que nós fazemos. Interessante refletir também que nós não sabemos quanto ainda temos de crédito, nem quando eles vão acabar. E a minha pergunta é, como é que você está gastando os seus créditos? De que forma você está vivendo a sua vida? Qual é a direção que você está dando nos seus relacionamentos? Existe uma diferença entre relógio e bússola. O relógio, ele marca o tempo, ele nos leva a fazer as tarefas, ocupando o máximo esse tempo. Nós podemos chamar esse relógio de o hemisfério esquerdo do cérebro, racional, aquele que está focado nas tarefas, nas coisas que devemos fazer. A bússola já é diferente, nós podemos chamar do nosso lado emocional, do nosso coração. É lá que nós percebemos se o que nós estamos fazendo está valendo de verdade. Qual é o rumo que nós estamos dando para a nossa vida, qual é a direção que nós estamos dando para os relacionamentos. Falar que o cérebro é mais importante do que o coração é o mesmo que falar que o passarinho tem uma asa mais importante que a outra. Então, todos os dois são muito importantes. Refletir como é que está o impacto da minha comunicação nas relações. Vamos pensar primeiro nessa relação que você tem com você mesmo. Como eu estou gastando os meus créditos, como eu estou vivendo essa coisa tão fantástica que é esse espaço de tempo aí entre o berço e o túmulo. De que jeito que eu estou vivendo a minha vida? Uma das coisas muito importantes da nossa vida é a comunicação, porque nós somos seres linguísticos, nós somos seres emocionais. Inclusive, uma definição da programação neurolinguística muito interessante, que fala que a PNL nos mostra como que a linguagem afeta o nosso sistema nervoso. Ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, interfere diretamente na minha saúde, no meu sistema nervoso. De que forma eu estou me comunicando? Lembrando disso, eu não sou um fazer humano, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano que, de alguma forma, impacto as pessoas com a forma que eu estou escolhendo viver. Eu impacto a mim mesma, eu posso criar saúde ou eu posso experimentar doenças, dependendo da forma que eu estou pensando. Vamos avaliar então, já que estamos aqui na bússola, como é que está o nosso momento atual. O que é o momento atual? É o resultado das escolhas que fizemos. Como é que você está se sentindo no seu momento atual? Você como centro da sua vida, você no eixo da sua vida. É uma coisa que a PNL usa muito esse termo. O que é? Se nós fôssemos resumir assim, a PNL de uma forma bem simples. Ela é o estado atual, estado desejado e quais os recursos para eu chegar lá nesse estado desejado. Tirar esse momentinho para a gente refletir um pouco. Como eu estou me sentindo nesse espaço que eu me trouxe agora, que é o meu momento atual, o meu estado atual. Como a minha forma de pensar, a minha forma de falar, está impactando no meu momento atual. Olha para o seu momento atual. Tem espaço para melhorar? Então, se tem, talvez até nessa nossa palestra rápida, nós podemos trazer algumas dicas para isso. Talvez você já fez esse tipo de conta na sua vida.
né? Eu mais esse trabalho, ou a forma que eu estou trabalhando, e aí eu tenho um resultado, que pode ser positivo ou não. Eu mais este relacionamento, e aí eu vou fazer algumas mudanças. Eu posso implementar algumas mudanças, ou quem sabe até deixar esses relacionamentos. Na comunicação também não é diferente. Eu mais essa forma de pensar, mais essa forma de falar. Quantas vezes nós estamos criando ambientes tóxicos aqui dentro de nós, inclusive fora de nós? Reflita um pouquinho. Considerando essa matemática, você mais a forma que você está vivendo, qual é o resultado disso? Tem espaço para melhorar? Em quantas vidas você já fez diferença? Sabendo que nós impactamos as pessoas com a nossa forma de nos comportar, de falar, quantas vidas nós já impactamos? Será que nós temos essa consciência? Às vezes nós estamos dentro de um jeito de comunicar e esquecemos de perceber o que isso está causando no meio. Às vezes nós nem sabemos o quanto as nossas palavras ou os pensamentos que temos está fazendo com que a gente experimente um encanto de estar vivo ou às vezes até um desencorajamento diante da vida. E é uma coisa muito comum nos dias de hoje. É muito comum as pessoas estarem às vezes desencorajadas, às vezes um pouco deprimidas. Por quê? Porque, de alguma forma, nós não estamos colocando muita atenção na nossa forma, na nossa conversa conosco mesmo, né, na qualidade dessa conversa. Uma das imagens que vocês já devem ter visto aí, né, nas outras palestras, e que também está presente aqui, é o iceberg. Então, vamos considerar o ser humano como esse iceberg. O que nós vemos é o que está aparente. É só a pontinha do iceberg, mas tem uma estrutura muito profunda que nós não vemos. É ali que está o nosso consciente emocional, é ali que está quem somos nós. O que nós vemos é a ponta do iceberg, que é o quê? É o que a pessoa fala, é onde ela está, é o que ela faz. Só que tudo isso é sustentado por uma estrutura profunda que eu não vejo. Quando nós estamos refletindo sobre o impacto da nossa comunicação nas relações, nós estamos, primeiro, buscando o que tem além do que eu estou falando. O que isso está ocasionando no outro. Talvez seja interessante a gente lembrar que não é possível a gente ter relacionamentos valiosos se nós tivermos uma consciência superficial. O que significa isso? Quando eu estou diante de uma pessoa e reativa ao que ela está falando, ou fazendo como um animal faz. O que o animal faz? Ou ele agride ou ele foge. A PNL nos convida a ampliar o nosso olhar, o que nós chamamos de acuidade de percepção. O que faz com que essa pessoa haja dessa forma? O que está fazendo com que eu responda dessa forma? Então, criar o que nós chamamos de autoconsciência, eu começar a me auto-observar na minha comunicação comigo e o que essa minha comunicação está fazendo na minha relação com o outro e comigo mesmo. Refletir sobre isso é um convite de nós ampliarmos a nossa percepção. Quantas vezes nós não temos essa consciência? 7% é o peso do conteúdo das palavras na comunicação. Muitas vezes nós ficamos pensando assim, o que eu vou falar com fulano? E mais importante até do que aquilo que eu vou falar, é de que forma eu vou falar. 38% da nossa comunicação está no nosso tom de voz. Como eu estou respirando enquanto estou falando. E 55% da nossa comunicação está no nosso gestual, na postura física. Ou seja, apenas 7% está acima do iceberg. O que define a qualidade da nossa comunicação é o nosso estado emocional. Por que as pessoas hoje estão vivendo de uma forma tão agressiva? Por que está faltando tanto diálogo e tanto amor nas comunicações, nas relações? Muitas vezes é porque as pessoas não se conhecem. Elas não voltam a atenção para dentro delas para saber o que está acontecendo comigo. O que eu estou ocasionando aqui dentro de mim? O que isso
está impactando no outro. Falar desse iceberg é também falar da nossa estrutura mental e emocional. A estrutura mental e emocional está abaixo do iceberg e é isso que dá sustentação para o nosso comportamento. E funciona mais ou menos assim, né? Nós temos 60 mil pensamentos por dia e muitas vezes nós não pensamos sobre o que estamos pensando. Esses pensamentos, eles determinam o nosso estado emocional. E essas emoções, elas dão suporte para o nosso comportamento. 60 mil pensamentos por dia, ou seja, a minha comunicação comigo, que se faz através desses pensamentos, uma comunicação não verbal, mas que de alguma forma cria um impacto no meu corpo, fazendo com que eu me sinta uma pessoa nutrida, com saúde, ou o contrário disso. Os pensamentos, as palavras, elas interferem no nosso estado emocional. E elas interferem também nas nossas relações. É por isso que de vez em quando a gente fala assim, não vou conversar com fulano agora não, que ele não está no momento bom. O que significa isso? Emocionalmente ele não está bem. Então ele vai me dar uma resposta que às vezes não é aquilo que eu quero. O que nós podemos concluir com isso? A importância de nós voltarmos a atenção para nós mesmos e melhorarmos a qualidade dos nossos pensamentos. Os pensamentos muitas vezes, eles são aquilo que nós estamos importando, trazendo para casa. Da mesma forma que nós somos cuidadosos na hora de nos alimentar, olhando para a qualidade do alimento, é importante também nós avaliarmos esse pensamento que eu estou tendo agora. Ele está me ajudando em quê? O que faz uma pessoa, né, que no momento da vida está saudável, está tranquila e de repente ela aparece com algum sintoma, né, com alguma doença? Quantos pensamentos tóxicos eu preciso para adoecer um órgão que um dia desse estava saudável? Ou seja, como que essa forma de pensar, como que o que eu estou falando vai criar em mim um resultado positivo ou não? E a PNL, ela nos ajuda a prestar atenção onde está o nosso foco de atenção. E onde está o nosso foco de atenção está a nossa vida. As coisas que eu estou importando, são coisas que realmente são importantes? Elas estão me nutrindo ou me destruindo? Então essa reflexão é vir para a bússola, é avaliar de verdade. Essa minha comunicação comigo, a qualidade da conversa que eu tenho comigo, ela é responsável até pelo sucesso ou insucesso que eu tenho na vida. Você já parou para se observar nisso? Né? Como é que está? Às vezes nós falamos coisas conosco que nós não falamos nem para o inimigo. Quantas vezes você já se surpreendeu com um comportamento seu? Meu Deus, como é que eu fiz isso? Mas esse comportamento, muitas vezes, ele é sustentado pelo seu estado emocional. E o seu estado emocional, ele é decorrente da sua forma de pensar. Então, ao invés de eu brigar por que eu fiz isso, eu poderia apenas me perguntar, o que eu estou pensando? De que forma eu estou pensando? Eu poderia dizer que esse é o fio da meada, para começarmos a compreender essa estrutura mental e emocional. Eu penso, eu sinto e eu tenho atitudes que podem ser benéficas ou não. E da mesma forma com o outro. Você percebe uma pessoa que às vezes está com uma atitude que você está achando diferente. Essa pessoa, de repente, ela está muito indelicada, não está mais gentil, está explodindo à toa. Uma coisa legal é, ao invés de eu conversar com ela, cobrando uma atitude diferente, eu perguntar para ela como ela está. Porque provavelmente, emocionalmente, ela não está bem. E o que eu estou vendo é a pontinha do iceberg, que é a atitude do outro. Aprender a olhar para o outro, ampliando a nossa percepção, sabendo que o que eu estou vendo é só um pouquinho e que tem uma estrutura profunda que eu não vejo, já pode ser uma forma de eu aprender também a respeitar o outro, porque na programação neurolinguística nós chamamos de modelo de mundo, mapa de mundo. Como que acontece essa comunicação? A comunicação, primeiro, intrapessoal, a conversa que eu tenho comigo mesmo, eu posso simplesmente tomar consciência dela.
eu posso verificar que eu estou tendo um tipo de comunicação ou um diálogo interno que está fazendo com que eu, né, me sinta desconfortável. Então, eu posso imaginar que, né, eu tenho aqui a Luísa, que é minha amiga, e eu posso perguntar para ela, peraí, olha o que você está falando para você. Fazer igual o mineiro fala, né? Pensa para você ver, pensa para você ver. Isso que você está falando agora, o que isso está causando em você? E nós podemos até começar a falar em voz alta e perceber o quanto que aquilo que eu estou falando realmente é verdadeiro, realmente é útil. Às vezes não é. Né? Às vezes nós estamos falando para nós mesmos, as coisas não dão certo para mim, né? As coisas não são fáceis. E de repente, peraí, será que não dão certo mesmo? Ao fazer uma pergunta, você está saindo daquele padrão de comportamento que muitas vezes só te prejudica. Isso se chama autoconsciência e a PNL nos ajuda a perceber isso. E nós podemos dividir a comunicação em comunicação intrapessoal, a sua comunicação com você mesmo, de que forma você está comunicando com você e qual é o resultado que isso tem para o seu corpo, para a sua saúde. Você se conhece? Como é que está essa relação de você com você? E a sua comunicação com o outro? O que a sua forma de falar está fazendo com o outro? Como é que está essa sua relação com o outro? Entendendo isso, nós vamos também chegar à conclusão que nós podemos mudar o nosso estado emocional, mudando a nossa forma de falar e a nossa forma de pensar. E a outra forma que nós temos de mudar o nosso estado emocional e, com isso, melhorar a qualidade da comunicação, porque o estado emocional dá suporte realmente para a nossa comunicação, é nós aprendermos a mudar a fisiologia. Nós podemos chamar de trilogia da mente, esse é o termo da PNL. A linguagem, que de alguma forma cria um estado interno, e também a fisiologia, que é responsável também pela representação interna e pelo estado interno. Então, nós já aprendemos de duas formas rápidas de mudar o nosso estado emocional e também a nossa comunicação, que é mudando a forma de pensar e agora também mudando a fisiologia. O que é a fisiologia? A fisiologia é o reflexo do estado emocional, é o nosso não verbal, que de alguma forma, está deixando com que o outro perceba como nós estamos nos sentindo. Mudar a fisiologia é mudar também o que nós sentimos. Eu posso aprender a mudar rapidamente o meu estado interno. Entendendo a fisiologia nós poderíamos dizer que ela é como o recipiente onde ficam as emoções. Cada emoção ela tem uma fisiologia específica. Então, quando nós estamos, por exemplo, tristes, a fisiologia da tristeza, necessariamente, ela tem a ver com os olhos para baixo. Quando nós estudamos lá no curso de PNL as pistas oculares, essa é uma das coisas que nos ensina. Quando nós estamos tristes, como nós ficamos. E quando nós estamos chateados com alguma coisa ou com raiva, a nossa fisiologia geralmente é diferente. Nós fechamos os punhos, enrijecemos o maxilar. Quando estamos com ansiedade, geralmente nós temos também uma forma de estar diferente, a respiração é rápida, existe um diálogo interno de cobrança. Então, nós podemos aprender a fazer mudanças. Se, por exemplo, nós mudamos a fisiologia, nós não conseguimos estar conectados com aquele estado emocional. Apenas o fato de olharmos para cima, no momento que estamos sentindo tristes, já faz com que aquela tristeza se dilua. Ou que naquele momento a gente começa a experimentar um estado interno mais confortável. Nós desconectamos daquela tristeza. Um exemplo que nós podemos fazer é colocar a mão assim, olhar para cima. E se quiser pode até colocar uma caneta na boca que força a gente a ficar assim. E quando fazemos isso, desconectamos da cobrança interna, o diálogo interno vai embora. Aprender a lidar com isso, a mudar o estado emocional, é aprender a investir na qualidade da comunicação. É aprender a perceber que a realidade lá fora, a realidade externa,
ela pode ser, naquele momento, interpretada de um jeito diferente. Como que acontece a comunicação? Ali está a realidade. O que dá sentido à nossa vida são os nossos sentidos. Nós percebemos a realidade através dos nossos sentidos. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, o que eu sinto. A partir daí, eu utilizo os meus filtros internos para representar aquela realidade de uma forma muito subjetiva e única. O que são esses filtros? Esses filtros são as nossas crenças, são as lentes que nós colocamos, a interpretação que damos para a situação, ou seja, de alguma forma é também a nossa forma de pensar. A partir do momento que nós olhamos para a realidade e a percebemos, nós criamos esses filtros internos e ali nós criamos a representação daquela realidade, sentindo aquela realidade a partir daquela interpretação única. E a representação interna, ela é criada a partir daí. Uma definição da programação neurolinguística é essa: o estudo da estrutura da experiência subjetiva. O que quer dizer isso? Que cada um de nós percebemos a realidade de uma forma muito única, muito subjetiva. Então, é como se toda essa percepção estivesse abaixo do iceberg. O que nós vemos é apenas a fisiologia e o comportamento do outro. Então, perceba quanta coisa acontece na comunicação. É por isso que nós falamos que comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende daquilo que eu falo. E para cada pessoa, existe uma interpretação diferente. Você chega para uma pessoa e você fala com a pessoa, você foi um irresponsável naquele momento. E a pessoa fala assim, não fui não, só eu fiz o que eu pude. Mas se você fala a mesma coisa para uma outra pessoa, pode ser que ela reaja, pode ser que ela queira brigar. Por quê? Porque para aquela pessoa, aquela palavra tem um peso diferente. Talvez ela tenha uma experiência de vida diferente, que faça com que ela reaja daquele jeito. Então, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende daquilo que eu falo. Daí a importância da gente ter uma percepção de como é aquela pessoa e de que forma eu poderia falar para que ela compreendesse melhor a minha mensagem. Então, às vezes, nós falamos assim, houve um mal-entendido por parte da equipe. E a pergunta é, quem falou? Quem explicou? Então, o ideal é você falar, eu não fui claro na minha comunicação. Ou seja, a responsabilidade é de quem está se comunicando. Então, ao invés de eu falar para você, você está entendendo o que eu estou falando? Eu posso perguntar, eu fui clara na minha comunicação? A responsabilidade da comunicação é de quem está se comunicando. Então, a responsabilidade é nossa. Aprender a me colocar no lugar do outro é fundamental na comunicação. Isso na PNL se chama mudar de posição perceptiva. Enquanto eu estou falando, eu me colocar ali, de que forma essa pessoa entenderia melhor o que eu estou falando. Isso significa eu aprender a adaptar a minha comunicação para quem vai receber. É por isso que na PNL a gente aprende a fazer o que nós chamamos de rapport. E esse é um dos pressupostos da programação neurolinguística. O significado da comunicação é o resultado que ela produz. Ou seja, eu vou saber se eu me comuniquei bem, é pelo resultado que eu obtive da comunicação. Da mesma forma, quando nós vamos servir um líquido para uma criança, nós vamos, dependendo da idade da criança, se for um bebezinho de 2 anos, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aquele líquido numa mamadeira ou num copo plástico. Mas se vamos servir um leite ou uma água para uma pessoa adulta, nós já podemos usar uma taça de cristal ou podemos usar um copo de vidro. Então, a comunicação é do mesmo jeito. Nós precisamos de nos colocar um pouquinho no lugar do outro, né, para perceber de que forma ele vai entender melhor o que eu quero falar. E aí nós vamos aprender a perceber o não verbal dele, até para saber se nós estamos nos comunicando bem ou não. Entendendo sobre o estado emocional, aprendendo a nos colocar no lugar do outro, nós vamos também aprender a construir ambientes mais saudáveis. Talvez você aí no seu trabalho, você pode começar a se perceber melhor nisso. Né? Como é que você é uma pessoa que tem sucesso na sua comunicação? Você fala e o que você fala é compreendido? O quanto você se permite se colocar no lugar do outro para perceber de que forma você está entregando o conteúdo da sua comunicação, de que forma você está comunicando.
As pessoas ficam mais felizes quando você está no trabalho ou quando você sai? Essa é uma boa forma da gente perceber como está o nosso jeito de comunicar. Eu quero passar um pouquinho de alguns pressupostos da programação neurolinguística que, de alguma forma, pode ser útil para a gente enriquecer ainda mais a nossa forma de aprender uma comunicação que seja mais eficaz. E um dos pressupostos que eu gosto muito é esse aí. Não há fracasso na comunicação, apenas resultado. Então, na programação neurolinguística, a gente não usa muito esse termo, deu tudo errado, eu fiz isso e não deu certo. A gente aprende o seguinte, nós tivemos um resultado indesejado. Então, se não é este resultado que eu quero, o que eu vou fazer? Eu vou aprender a me comunicar de uma forma diferente daquela. Se aquela não deu certo, de que outra forma eu posso fazer para obter o resultado que eu desejo? Então, nós lidamos com o resultado indesejado e tiramos dele o aprendizado para fazer melhor. Um outro pressuposto é comportamento é resposta de comportamento. Se eu não estou satisfeita com o que o outro está falando para mim, está na hora de eu perceber de que jeito eu estou falando com ele. Uma coisa bem interessante é isso, de que forma que eu falei que eu não fui compreendido. Às vezes nós falamos assim, já é a terceira vez que eu vou falar. O correto seria, peraí, eu falei uma vez e não deu certo, eu já aprendi que daquele jeito não funcionou, foi improdutivo. Então, de que outra forma eu vou falar? Sempre assumindo responsabilidade sobre a comunicação. E às vezes isso acontece no nosso dia a dia também. Se comportamento é resposta de comportamento, às vezes em algumas situações eu não estou me sentindo eficaz. E aí eu vou refletir, peraí, se não é isso que eu quero, eu tenho que assumir responsabilidade de aprender a fazer diferente para eu obter realmente o resultado que eu desejo. Um outro pressuposto da programação neurolinguística nós podemos chamar de pressuposto da representação, que fala o seguinte, o mapa não é o território. O que significa o mapa não é o território? Significa que a realidade, ela é individual. Ela é uma interpretação subjetiva de cada um, ou seja, não existe uma realidade única. Existe a realidade de cada um. Então, se o mapa não é o território, assim como o remédio não é a bula, ou a bula não é o remédio, ou o cardápio não é a comida, dá para entender que todos nós temos um mapa de mundo, um modelo de mundo. O que significa isso? Um jeito de interpretar a realidade, que tem a ver com a nossa história de vida, com as nossas crenças, com nossos valores. E quando nós aprendemos que cada pessoa tem o seu mapa de mundo, e a pessoa toma decisão a partir do mapa dela, nós também aprendemos que nós podemos olhar para a pessoa, apreciar o mapa dela, e não necessariamente querer que ela pense através dos meus próprios filtros ou através do meu próprio mapa. Eu sou a Luísa, eu sou uma pessoa, mas cada pessoa me vê de uma forma. Eu tenho, inclusive, uma forma de me ver, que não sou eu, é apenas uma representação que eu crio de mim. Então, o mapa ele é importante? Porque ele é representação da realidade. Então, é muito comum na PNL a gente falar, no meu mapa, ou seja, na minha percepção, na minha realidade, é dessa forma. Por que isso é importante? Para a gente aprender uma coisa muito básica da PNL, que se chama flexibilidade. Quando você aprende que cada pessoa tem um mapa, cada pessoa tem um modelo de mundo, e a pessoa toma decisões a partir desse seu mapa, eu não fico impondo o meu jeitão de pensar. Eu começo a aprender a apreciar o mapa. Aí eu não preciso de falar, esse cara é chato, esse cara é isso, eu posso falar, esse cara tem um mapa estreito, ou ele tem um mapa diferente do meu. E isso facilita as relações. Um outro pressuposto da programação neurolinguística, nós chamamos de flexibilidade. O que significa isso? Nós sempre temos escolhas. Se eu tenho apenas uma forma de fazer algo, significa que eu estou refém daquilo. Se eu tenho só duas formas, eu posso estar no dilema. Então, a PNL nos ajuda a buscar novas formas de lidar com uma situação. Formas que sejam ecológicas, que sejam congruentes. Então, a flexibilidade, ela é algo necessário, principalmente nos dias de hoje. Um gestor, uma mãe, um pai, é necessário ele aprender a ter jogo de cintura, ter flexibilidade. E isso na comunicação é muito importante.
Se você tem flexibilidade, você está no poder. Significa que você é uma pessoa que sabe ouvir, que sabe se colocar no lugar do outro, que de alguma forma sabe apreciar o ponto de vista do outro. E isso significa evolução e crescimento. Essa coisa 8 ou 80 já não funciona mais nos dias de hoje. Então, a flexibilidade ela é fundamental. Um outro pressuposto da programação neurolinguística nós podemos chamar de confiança na competência. Confiança na competência significa que todos os recursos que nós precisamos para lidar com qualquer situação na vida e para ser feliz, nós já temos. Já está na nossa mochila de vida. Então, poder olhar para uma situação e nos perguntar o que eu preciso para lidar melhor com isso. E saber que esse recurso já está em mim. Isso é uma estratégia eficaz para eu aprender a desvencilhar de situações da vida que às vezes está impedindo de eu ir além. Às vezes nós fazemos o contrário. Ao invés de olharmos para os nossos recursos internos, nós começamos a nos comparar e a olhar apenas para as dificuldades na vida. Então, entender que confiar na nossa competência, acreditar que nós somos capazes, faz uma grande diferença. Existe um módulo em programação neurolinguística que nós chamamos de âncora de recurso, onde nós aprendemos a ter essa forma de olhar para as situações. Você olha para a situação e você se pergunta qual é o recurso interno que eu preciso para superar tal coisa? Qual é o recurso interno que eu preciso para lidar melhor com uma situação? E às vezes a resposta vem: humildade, autoconfiança, amor, autoestima, coragem, determinação, entusiasmo. E se pensarmos bem, tudo isso já está em nós. É interessante, porque a gente chega à conclusão que o que nós precisamos nós já temos e a pessoa que nós estamos buscando já está aqui dentro. Então, aprender a confiar na competência, na nossa competência e na competência do outro faz toda a diferença. É interessante a gente não desenvolver essa consciência de vítima e nem ficar identificado com essa síndrome de coitadinho do outro. Aprender que ele também pode, que ele é capaz, que quando nós confiamos na competência dele, nós estamos ajudando ele a vencer desafios e a ir além. Um outro pressuposto da programação neurolinguística e um outro pressuposto é o pressuposto da ecologia. O que significa ecologia? Ecologia significa congruência. É quando todas as partes de você, de alguma forma, está apoiando a sua decisão, está apoiando a sua escolha. Ecologia interna, isso é uma coisa fundamental na programação neurolinguística, a gente aprender a nos ouvir, a estar alinhado com nossas crenças, com nossos valores. E a ecologia externa, né? Como é que está para o outro? Nós não vivemos sozinhos, tudo é sistêmico. Então, as minhas atitudes, elas têm um impacto no outro. O meu jeito de falar, né, o meu emocional, de alguma forma, ele está também impactando as outras pessoas. Aprender a checar a ecologia é fundamental. É você ter uma conexão com você e aprender a avaliar você e perceber você. Afinal de contas, quando você constrói essa relação de uma maior intimidade de você com você mesmo, você aprende a se dar suporte na vida. Existe uma diferença entre se dar força e se forçar. Com a ecologia, você aprende a estar do seu lado. Aconteça o que acontecer, você está do seu lado. Você aprende a perceber, né, as suas atitudes e as suas consequências e o que você escolhe. Você aprende a se ouvir. E por falar em ouvir, uma das coisas mais importantes que eu posso dar a alguém é a qualidade da nossa atenção. Eu tive a oportunidade de estar com o John Grinder no curso e ele falava sobre isso. A performance da excelência é o estado de nada sei. O que significa o estado de nada sei? É nós estarmos num processo de estar aberto para entender o outro, estar aberto para dar ao outro um espaço para ele ser ele mesmo, aprender a ouvir o outro com empatia, aprender a estar presente, apreciar o mapa do outro. Um outro pressuposto da programação neurolinguística é o pressuposto da intenção positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva para quem o pratica. Entender isso torna as coisas mais fáceis, porque na maioria das vezes nós ficamos criticando o comportamento. Aqui com a PNL, e com esse pressuposto, nós aprendemos a ver qual é
a intenção daquela pessoa ao ter aquele comportamento. O que ela quer de bom para ela quando ela faz assim? Isso nos ajuda a ampliar a percepção da pessoa. E nós podemos, inclusive, separar a intenção do comportamento. E ficar, às vezes, com a intenção para que a gente possa perceber o que está acontecendo no modelo de mundo, no mapa de mundo daquele ser humano. Né? Qual é a estratégia que ele utiliza para tomar decisões? O que faz com que ele haja daquela forma? Quando nós levamos isso para a nossa comunicação, nós, às vezes, cessamos um pouco o julgamento, paramos de criticar para começar a ter um interesse em compreender o outro. Esse pode ser um dos pressupostos que mais nos ajudam na comunicação. O outro pressuposto é o pressuposto da ecologia. O que significa isso? Significa que vida e mente são processos sistêmicos. E quando nós aprendemos a checar a ecologia interna, é quando nós aprendemos a perceber o que aquelas nossas escolhas e decisões estão causando em nós. Se todas as partes de nós estão aplaudindo, estão concordando com as nossas decisões. Então, com isso, nós aprendemos a nos ouvir, a criar uma conexão, congruência com a gente mesmo. E a ecologia externa é saber que a nossa comunicação e nossas ações, elas têm um impacto no outro, elas têm um impacto no meio. Começar a perceber isso. Se fica ecológico para o outro, é aprender a respeitar as crenças e valores do outro, assim como a nós mesmos. E, resumindo tudo isso, uma das coisas que nós podemos levar para a nossa comunicação é aprender a levar qualidade de presença, qualidade de atenção. No curso que eu tive presente com o John Grinder, ele falava sobre isso. Ele definia a performance da excelência como o estado de nada sei. A importância de nós aprendermos a estar diante do outro, realmente abertos para saber sobre o outro, abertos para aprender. E isso é fundamental na nossa comunicação. Muitas vezes nós queremos impor o nosso ponto de vista, ao invés de construir um terreno seguro para que o outro seja ele. É como uma planta. Da mesma forma que nós podemos chegar diante de uma planta e querer que ela cresça, e querer que ela se desenvolva, isso é o rapport, isso é o criar confiança na relação, é criar relacionamento de credibilidade, é quando nós preparamos um terreno, deixamos o outro à vontade, nesse nosso olhar de nada sei, onde nós ampliamos a percepção, abandonamos o julgamento, paramos de criticar, para construir essa conexão que é a base da comunicação. Aprender a ter uma qualidade de escuta, aprender a estar com o outro, valorizando o outro, saber que nessa comunhão com o outro, nessa construção do relacionamento, eu posso também aprender muito, enquanto de alguma forma eu também estou contribuindo nessa comunicação. Essa ferramenta da programação neurolinguística, que não é só dialógica, não é só de diálogo e de comunicação, mas é todo um processo de transformação e mudança quando nós nos permitimos. Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e espero que esses créditos que você gastou nesse tempo aqui faça alguma diferença na vida de vocês. A minha intenção aqui diante de vocês não é ensinar nada, mas é a gente refletir junto, aprender a vir para a bússola e avaliar. Se eu não mudar nada na minha forma de comunicar, como é que vai estar a qualidade dos meus relacionamentos a partir de agora? De que outra forma eu poderia transitar pela vida e, quem sabe, me sentindo mais feliz, mais encorajado e valorizando, quem sabe, cada crédito que, de alguma forma, faz com que a nossa vida tenha um significado maior. Para mim, foi muito enriquecedor, foi algo diferente. Eu que estou acostumada a falar olhando para a plateia, e aqui foi uma experiência diferente. Quero agradecer vocês pelo carinho, pela atenção, e que vocês desfrutem bem dos créditos de vocês, e eu vou procurar fazer o mesmo. Muito obrigada. O homem é um ser privilegiado. Tem dentro de si os recursos que o tornam capaz de lidar com os desafios.
Dentre os muitos que enfrenta, desenvolver suas potencialidades é o mais importante deles. Significa buscar a felicidade. Esse é o desafio de todos. Essa é a missão do Indesp. Há mais de 20 anos, o Instituto de Desenvolvimento Pessoal atua mudando vidas, fazendo gente feliz. O Indesp realiza um trabalho que abre caminhos para novas possibilidades. Milhares de pessoas de todas as idades incluem-se entre os que partilham desse propósito, participando conosco dos nossos cursos e treinamentos. Através deles, o aluno se conhece mais e passa a se relacionar melhor com todos, pois o autoconhecimento interfere de modo positivo nos resultados da vida em família e no trabalho. Nós acreditamos que gente bem resolvida é gente feliz e eficaz. O Indesp funciona nesta ampla casa em Jardim da Penha, em Vitória, onde tudo foi planejado para oferecer conforto e acolhimento. Também oferece cursos in company para grupos fechados, atendendo às necessidades da empresa, com o que há de mais avançado em recursos humanos. Além de todo este espaço para cursos, palestras e workshops, aqui o aluno dispõe de videoteca com sala de projeção de filmes, grupo de estudo, espaço para confraternização, lazer e relaxamento. Tudo para que você sinta-se em casa. O curso de formação em programação neurolinguística Practitioner em PNL é o mais procurado, por isso tornou-se o carro-chefe do Indesp, com mais de 100 turmas já formadas. Realizado em módulos de finais de semana, noturno ou intensivo, atende também em outros estados, além do Espírito Santo, porque seriedade e profissionalismo credenciaram o nosso instituto a levar para longe experiência e conhecimento. A marca Indesp atravessa fronteiras. Luísa Lopes é diretora do Indesp. Com outros trainers de renome nacional e internacional, ministra cursos de desenvolvimento pessoal, como quem cuida de um filho querido, porque este era um sonho antigo. Todos os treinamentos têm esse foco em resultado, então eles não ficam na teoria. Eles experimentam, vivenciam, além de proporcionar também uma grande interação e integração do grupo. As técnicas e ferramentas da programação neurolinguística compõem diversos dos nossos cursos na área de desenvolvimento pessoal, contribuindo para a evolução do ser. O Indesp oferece ainda vários outros cursos, entre eles o Coaching, Master em PNL e ainda a formação de líderes de alta performance, Mastermind. A PNL é aplicada com sucesso nos programas de liderança, desenvolvimento de equipes, alinhamento de competência, comunicação e relacionamento, vendas, atendimento ao cliente, motivação e solução de conflitos. A PNL surgiu no horizonte das empresas como uma grande ferramenta para que as pessoas conheçam o seu potencial criativo e coloquem isso em prática. E com certeza, ao fazermos uso dessa ferramenta, nós teremos pessoas mais felizes, nós teremos funcionários mais produtivos e, como consequência, uma empresa mais próspera. O que me encanta na programação neurolinguística é essa capacidade que ela tem de se tornar um diferencial competitivo no mundo dos negócios. Não só internamente dentro da empresa, quando ela pode melhorar a liderança, a sua estrutura organizacional, sua capacidade de vendas e de negociação, mas também até mesmo na segurança e na prevenção de acidentes de trabalho. Eu me sinto honrado em ser parceiro do Indesp aqui no estado do Espírito Santo, pela sua estrutura física, pela credibilidade, pela experiência que esta instituição conseguiu nestes 20 anos neste estado. Prover qualidade de vida. Esse é o princípio que norteia o vasto campo de atuação do Indesp.